Mortal Kombat 1 é de longe o pior lançamento na história da franquia e uma das, se não a, maior decepção de toda a saga Mortal Kombat. Diria que até mais que Mortal Kombat 4 ou Mortal Kombat vs DC. Isso porque o Mortal Kombat 1, mesmo sendo um jogo que eu goste, um jogo melhor que esses dois, ele é um jogo que falhou com aquilo que se prometeu ser. Quem acompanhou o anúncio e o lançamento do game deve lembrar que MK1 foi vendido como uma nova era na franquia, um reboot, a oportunidade da NetherRealm esquecer todas as incongruências da história passada, os diversos retcons de decisões criativas ruins que eles tomaram nos últimos dois jogos, era a oportunidade para partir para uma história completamente nova. E no fim a gente teve foi uma continuação direta de MK11, um jogo que tem a mesma estrutura narrativa que o jogo anterior, e um plot que se você não jogou o MK11, em específico a DLC Aftermath, você não vai entender muito do ápice e reviravolta do jogo. E para piorar, é um jogo que tem um apelo que tá mais do que datado, que é o multiverso. Ninguém aguenta mais isso, principalmente em Mortal Kombat. A história desse jogo é covarde e desonesta para um jogo rushado de uma empresa que só pensa em dinheiro fácil. Tô falando tanto da NetherRealm quanto da Warner. E a pior parte para mim, e eu sei que para muitos fãs também, é que o modo história desse jogo no final não é de tudo ruim. Ele tem muita ideia boa, ele começa até que ok, meio fraquinho, mas dá pra passar tranquilo. Um meio muito interessante, com um ritmo muito legal, com um uso criativo de personagens que ninguém poderia imaginar. E tem uma conclusão, um final meio bucha. Essa é a melhor palavra, é bucha. Não chega a ser horrível, mas também não é muito bom. O que eu acho que é o que deixa ainda pior esse jogo. A história dele não é horrível. Tô falando do jogo básico, tá? Vou nem falar da DLC Reino Caos, porque não vale o estresse. Porém, essa decepção eu acho que deixa um gosto muito mais amargo do que qualquer outra coisa. E pensando nisso, nasceu esse vídeo. Olha, se eu fosse criar o Mortal Kombat 1 ideal para mim, eu ia transformar ele em um jogo totalmente diferente. Mas eu realmente acho que já existe uma história muito boa aqui. Ela só precisa ser lapidada e melhor explorada. E é isso que eu quero fazer aqui. Vou pegar a história base do MK1 e mudar algumas coisas, sem fugir muito das intenções originais dele e das ideias dos roteiristas, consertando, entre muitas aspas, aquilo que me incomoda e criando explicações para aquilo que não foi explicado. Confuso? Relaxa. Deixa eu começar logo que assim vai ficar um pouco mais claro. Bora pro. Tirando o fato desse ser o menor roster de MK desde Deadly Alliance, tendo 22 personagens no seu roster base, esse é um elenco muito bom de lutadores. Ele equilibra os clássicos com os personagens muito pedidos da era 3D. Então, dito isso, eu não pretendo tirar ninguém desse roster, apenas adicionar. No caso, eu vou adicionar o Wormick e o Shang Tsung. São dois personagens DLCs, mas que já estão presentes no modo história. Então eu acho justo tornar eles parte do jogo base logo. Assim o nosso roster sai de 22 para 24. Assim sobra o espaço para o personagem de bônus de pré-venda, que no jogo originalmente é o Shang Tsung, mas como eu botei o Shang Tsung já no elenco base, a vaga do personagem de bônus de pré-venda fica livre e eu vou comentar dela só mais tarde. Ou seja, nós vamos ter no total 25 personagens no roster. Eu ainda acho um número pequeno para o jogo de luta que custa R$ 300 ou mais. Porém, essa é a quantidade padrão nos jogos da NRS já tem um tempo. Então não tem o que fazer e eu acho que é um valor até que justo, levando em conta a dinâmica de Cameo. Mas antes de ir para a história, eu quero falar rapidamente, ou não, eu sou um pouco prolixo, sobre cada personagem e algumas alterações que eu faria neles. Como esse reboot mudou muito a organização básica do universo de MK, eu acho importante esclarecer algumas informações de cada lutador, já para deixar claro alguns contextos desse novo universo, o que vai me ajudar a reescrever o modo história e deixar o vídeo um pouquinho mais dinâmico. Começando pelo nosso deus do fogo e guardião do tempo, o Liu Kang, aqui ele criou 5 reinos: o plano terreno, a exoterra, a Edenia, o submundo e Seido. Já faço aqui essa mudança em que a Exoterra e a Edenia são reinos diferentes, porém eu mantenho a decisão de Seido, o reino da ordem e o reino do caos seriam um reino só. Embora eu ache legal a ideia de ter dois reinos completamente opostos, esses reinos nunca foram bem trabalhados nas linhas do tempo passada, então é uma decisão que eu entendo, que eu vejo lógica e que eu vou manter, porque eu também acho muito interessante essa ideia de ter um reino que está em conflito eterno dentro de si, uma guerra civil dentro do próprio reino e que não está tão preocupada com os conflitos externos, que é bem diferente de tudo que a gente tem em Mortal Kombat. E após criar os 5 reinos, Liu Kang também criou o Mortal Kombat, esse torneio que agora é muito mais
um sistema político e burocrático que era na linha do tempo passado, já que agora, né, não existem deuses ancestrais. Aqui ele é um torneio que serve para manter a paz entre os 5 reinos. Porém, também não é um torneio muito pacifista, não impede ele de ter morte e violência, porque não é isso aqui ainda é Mortal Kombat, então tem que ter violência. Essa ideia de Mortal Kombat para manter a paz e a união entre os reinos e respeito das próprias soberanias funcionou em 90% das vezes. O Liu Kang, ele, assim como na história original, ele largou suas tarefas como guardião do tempo e foca em ser apenas o guardião do seu planeta natal, o plano terreno. E, diferente da linha do tempo original, aqui ele criou a humanidade tendo noção dos outros reinos e do torneio Mortal Kombat. Ou seja, a humanidade ela está acostumada com poderes e criaturas fantásticas, do mesmo jeito que ela é acostumada com carros e televisões. Essa é uma decisão que ele tomou, levando em conta quantas vezes a Terra já não se ferrou nas linhas do tempo passada, devido à ignorância que eles tinham em relação aos outros reinos, esse sistema de magia e do próprio Mortal Kombat. E eu também resolvi tomar essa decisão para deixar a história mais diferente e permitir algum tipo de magia e fantasia mesmo no Reino da Terra, que na NetherRealm era muito tecnológica e pouco mística, o que é um pouco diferente do que era lá na era mais clássica, né, na era Midway. Então acho que é uma forma de trazer isso para essa nova era de Mortal Kombat. Deixando Liu Kang de lado, Raiden e Kung Lao, em vez de pobres camponeses de bom coração, são na verdade 2 monges de Shaolin que treinaram toda a sua vida para participar do torneio Mortal Kombat e que têm plena noção do que está acontecendo no exterior. O Johnny Cage, em vez de um simples ator falido, ele é um ex-agente da OIA. Sim, a OIA. Ah, eu não sei o que é OIA. Eu acho que a NetherRealm também não sabe. Mas para quem não sabe, a OIA, na primeira linha do tempo, meio que foi uma extensão global das forças especiais que surgiu após o acontecimento de Mortal Kombat 3, né, criados pelo Jax e pela Sonya. E como agora a humanidade sabe muito bem sobre a Exoterra e todo esse contexto, acho que faz sentido a OIA ser uma força estabelecida no Reino da Terra. E o Cage, ele era um agente da OIA, mas que largou para poder viver as vidas como ele bem entende, para caçar perigos e caçar raridades dos outros reinos de maneira independente por aí, registrando e produzindo documentários de todo esse processo que ele faz. É um Johnny Cage bem diferente, bem sacana, até meio Kano, pra você parar pra pensar. Um dos personagens que eu mais mudei, porque pra mim o Johnny Cage é um personagem de uma única faceta, que a NetherRealm coloca mais pra ter referência e fazer piadinha. Então eu quis fazer algo um pouco diferente com ele aqui, já que, né, essa é uma oportunidade. A Kitana e a Milena são as princesas de Edenia, gêmeas de Sindel e Geralt, porém, em seu nascimento, a Milena passou por algumas complicações e quase veio a falecer. Então, para salvar ela, os seus pais injetaram nela sangue de Tarkatan com a intenção de trazer mais força para o bebê. E o plano funcionou. A Milena sobreviveu, mas ganhou uma consequência eterna em seu rosto. E é por isso que a corte edeniana tem o costume de usar máscaras em suas guerreiras reais. Costume que as princesas também aderiram. E essa foi uma decisão às escondidas tomada pelos reis para justificar o uso frequente de véus e máscaras pela princesa mais velha, a Milena. Nos dias de hoje, no momento que a história se passa, com a ajuda de uma poção criada por Shang Tsung, a Milena consegue ter a sua aparência, entre muitas aspas, normal. Eu gosto bastante dessa Sindel, acho ela uma ótima adaptação da personagem, questão de personalidade, porém uma coisa que eu detesto é o visual. O foco desse vídeo não é falar de visual de personagem, porém já adianta, imagine a Sindel com outro visual, ela não ia usar essa roupa horrorosa. Desculpa, não dá esse visual pra mim. Como eu comentei, o sistema do Mortal Kombat funcionou em 90% das vezes. Porém, a ambição do Imperador da Exoterra acabou levando ele a realizar certas invasões dos outros reinos, principalmente contra o Reino da Terra. Isso durante o Mortal Kombat, o que então configurou uma grande traição e acabou gerando um grande conflito político no universo de Mortal Kombat. Este conflito acabou levando a uma união entre a Edenia e o plano terreno e uma derrota da Exoterra. Os reis de Edenia, Sindel e Geralt, que, como deu para ver na parte que eu falei da história da Milena, são bem que dos pertinhos, resolveram tomar algumas partes do reino da Exoterra como espólios de guerra após sua vitória, acolhendo parte dos habitantes desse reino também como parte de sua corte e reinado, tornando a Exoterra basicamente como uma extensão territorial de Edenia. Os reinos estão separados, não houve a fusão, porém, devido a esse conflito, Edenia basicamente ocupou a Exoterra. Essa decisão política, ela ao mesmo tempo que foi acolhedora, já que nesse processo os edenianos acolheram os exoterranos em seu reino,
ela também é um ato dominador. Nesse conflito, embora tanto Edenia quanto o plano terreno tenham glórias de vitória, Liu Kang não exigiu nenhum tipo de recompensa pela vitória. Ainda sobre os exoterranos, Baraka aqui não é edeniano, ele é exoterrano e, sendo mais específico, Tarkatânio, uma das espécies mais populares da exoterra. Não vou manter a decisão de fazer os Tarkatânios serem, na verdade, doentes, né, do Tarkat ter uma doença. Acho que isso ficou claro quando comentei a parte da Milena. Não vou manter a decisão, acho a decisão horrível, de muito mau tom, inclusive, embora eu acho que o Baraka é muito bem desenvolvido nessa história. A Limei eu vou manter ela com a mesma história que ela tem no jogo base, porém ela não é deniana, ela é exoterrana. O que faz que esse desejo dela pela aprovação seja um pouquinho mais lógico, levando em conta o contexto que o conflito Edenia e Exoterra, a desconfiança que ela sofre tem um pouquinho mais de peso e até um pouquinho de preconceito, o que faz que essa busca dela por aprovação seja um pouquinho mais pesada e interessante, na minha opinião. Outro exoterrano é o Shao, sem o campo e sem o general, apenas Shao. E sem os chifres, por favor. O Shao, ele é o atual campeão de Edenia. Antigamente, um soldado sem grande renome na Exoterra, apenas mais um entre vários, porém que alcançou grande grandeza atualmente na corte edeniana, principalmente após a morte do rei Geralt e a sua aproximação com a rainha Sindel. Reptile, o nosso querido Saizoff, por outro lado, não é exoterrano e sim terráqueo. Ele é do plano terreno. Os Soterranos aqui eram a espécie protetora do plano terreno há séculos atrás, cumprindo as tarefas que hoje os Lin Kuei cumprem. Porém, essa espécie acabou encontrando a extinção após anos de mortal combate contra a Exoterra. E o Reptile, aparentemente, é o único sobrevivente da sua espécie, vivendo escondido nas florestas da Exoterra e vivendo atualmente no controle de Shang Tsung. E o resto de informações sobre ele eu deixo para contar na parte do modo história, porque sem spoilers. Litara, a vampira de Vai Eternos, uma das capitais de Seido, e natural deste reino. A espécie de vampiros são adeptas à ideologia do caos de Seido, porém, devido ao conflito civil que existe no reino, estão beirando a extinção. O objetivo da Litara, trabalhando com os vilões nesse jogo, é acabar com a Ordem de Cedo com a esperança de salvar sua espécie. Ela não concorda com a guerra, ela não é exatamente uma vilã. O principal objetivo dela é salvar a espécie dela, e ela fará isso, custe o que custar. Ah, e outra coisa que eu mudaria na Nitara, fugindo um pouco de história, seria o visual, a skin dela. Eu odeio essa skin da Nitara, eu acho horrível, não tem nada a ver com o personagem. As cores, nada a ver, esse vestido roxo, cabelo de cebola, não entendi o que aconteceu aqui. A Drama tava louca quando fez essa porra. Então, vamos imaginar a Nitara com essa skin, a skin dela da temporada do Vampiro. Na minha opinião, é uma adaptação e uma tradução muito mais criativa e bonita da skin básica dela. Havoc, antes Dyro, e sim, sendo polêmico, eu vou manter essa mudança, é uma mudança que eu gosto, porque quem liga pro Dyro, então acho legal a gente pegar um personagem que ninguém liga e reinventar ele, então fazer o Dyro ser a identidade original do Havoc. A decisão que eu gosto e eu vou manter. Porém, diferente do jogo, o Havoc aqui não é um. Sei lá, eu não sei nem dizer o que é o Havoc base desse jogo. O Havoc do Reino Caos eu sei o que ele é, mas o Havoc base eu não sei. Não, mas aqui ele é basicamente a versão clássica do personagem. Ele é um sacerdote do caos e ele busca o fim do reinado da ordem no reino de Seido. Básico, o resto eu falo uma história. Ashura é outra personagem que eu acho muito bem escrito nesse jogo, na verdade. E eu mantenho ela meio que quase a mesma coisa. Porém, eu vou aproveitar aqui o gancho do Havoc e eu vou fazer uma coisa parecida. Eu vou misturar ela com outra personagem de Mortal Kombat. Ashura é a identidade que ela assumiu após iniciar o seu processo de purificação. Porém, antes, quando vivia como demônia, ela tinha outro nome, que era Kia. Então, assim como Dairo, que era um personagem que eu não via muito o que fazer com ele, então foi fundido com outro personagem, vou fazer a mesma coisa com a Kia e fundir ela com a Ashura. Outro que era exoterrano, mas que aqui vai ser terráqueo, é o Shang Tsung. O Shang Tsung, ele era um Shaolin, participante do Mortal Kombat de muitos séculos atrás, aquele Mortal Kombat que rolou o conflito entre Edenia, Plano Terreno e Exoterra. Porém, Shang Tsung na verdade foi uma peça fundamental desse conflito, já que ele traiu o Plano Terreno e vendeu a sua alma para a Exoterra. Basicamente a origem clássica do Shang Tsung lá nos jogos clássicos de Mortal Kombat. E hoje sobrevive sendo feiticeiro oficial da família real edeniana, um cargo de muito renome.
Porém, né, você escolhe Shang Tsung, a ambição dele sempre faz ele querer mais. E agora, para finalizar essa parte, vamos falar das maiores alterações, acredito eu, como tá fazendo aqui, e as mais importantes, que é Scorpion e Sub-Zero não são irmãos biológicos, e Scorpion não é o Kuai Liang. Aqui, aquela origem do Smoke de ter sido adotada após o pai do Sub-Zero ter matado a família dele, vai ser a origem do Scorpion. Todo Hasashi era uma criança japonesa que teve os seus pais assassinados pelo pai do Sub-Zero, e assim foi meio que acolhido no clã dos Lin Kueis, meio que adotado, ou seja, Scorpion e Sub-Zero na verdade são, de certa forma, irmãos adotivas. E o Smoke ele é simplesmente um Lin Kuei confidente próximo dos dois. Tá, o Scorpion é o Hanzo Hasashi, ótimo. Mas quem é o Sub-Zero? Olha, eu pensei muito e eu decidi que eu vou ser um pouco polêmico. Sinceramente, eu gosto da ideia do Bihan ser o Sub-Zero e eu acho que é uma ideia muito legal. Porém, pensando um pouco em construção de universo e até um pouco da minha preferência entre os Sub-Zeros, eu decidi que o Sub-Zero desse jogo vai ser o Kuai Liang. Eu sei que de primeira isso não parece um problema, já que esse também é o Sub-Zero mais popular da franquia, mas como eu quero manter essa narrativa mais vilanesca pro Sub-Zero, acho que algumas pessoas podem estranhar esse tipo de personalidade com o Kuai Liang. Sabe? Isso não combina muito com o personagem. Já não combinava tanto com o Bihan, se você é uma pessoa muito apegada à construção clássica do personagem, mas combina menos ainda com o Kuai Liang. Porém, gente, essa é uma nova linha do tempo, é uma nova oportunidade, e acho que existe mais potencial criativo com essa decisão de ter o Kuai Liang como Sub-Zero e não o Bihan. A ideia de ter dois Sub-Zeros e uma Frost, inclusive, funcionava no universo passado. Mas agora, tendo a chance de renovar a história, reescrever a história e enxugar um pouquinho, eu acho que é um pouco repetitivo, ainda mais eu querendo usar a Frost na história do jogo. Então, o nosso Sub-Zero é apenas um e vai ser ele, o Kuai Liang, o melhor Sub-Zero, abafa. Tá, mas respondendo também aos curiosos, como é que fica o Bihan e o Noob Saibot? Eu já adianto que eu não quero colocar o Noob Saibot nesse jogo. Eu acho que a NRS botou a carroça na frente dos bois, colocando ele como DLC, podendo segurar isso mais pra frente. E, então eu não quero tocar nesse tópico nesse jogo. Porém, sim, o Bihan ele existe nesse meu universo. Porém, em vez de ser o irmão do Kuai Liang, ele vai ser o pai do Kuai Liang. Sim, gente, é uma mudança grande. Mas, já que é pra mudar, vamos mudar. Porque também, né, já que como eu quero manter a história do Sub-Zero bem parecida, o Sub-Zero matou o pai nesse universo e eu mantenho essa decisão. Kuai Liang matou o Bihan neste universo, mas eu boto nisso lá na página do modo história. Os personagens que eu não mencionei, como Reiko, Rain, Kenshi, Giras e Tanya, são personagens que no geral vão ficar a mesma coisa, então eu não quero entrar em comentários. Acho que o máximo que eu faria seria mudar a arma do Rain, mas que eu não gosto muito desse gameplay do Rain, mas o Rain tudo bem, porém o que eu com certeza mudaria é a arma da Tanya. Gente, não dá a Tanya com essa arma aí. Devolva as tonfas da minha negona os olhos terríveis, por favor. Eu também vou fazer uma mudança no Ermac, porém essa mudança eu vou deixar falar no modo história também. E como eu falei, o personagem bônus de pré-venda para fechar os 25 personagens, eu comento depois. Vamos falar um pouquinho mais de coisa ruim? Só pra variar um pouquinho? Bora lá, viu? Vamos falar dos a mecânica amada por alguns e odiada por todos. É, gente, não tem como. Mas olha, sendo bem sincero, eu devo confessar que eu gosto bastante dela, sabia? A gameplay fica muito divertida e única a cada cameo, sabe? Eu acho bem divertido ficar trocando de personagem, fazer combinações criativas, de até casalzinho com os personagens, acho bacana. Porém, eu não tenho dificuldade alguma em assumir que essa mecânica não foi muito bem executada no jogo. Para mim, o maior problema dos cameos é que eles não passam de uma mecânica, eles são um artifício de gameplay em vez de ser os verdadeiros personagens, embora que limitados. Sabe? Eles não são nem um pouco diferentes dos modificadores que a gente tem lá no Mortal Kombat 11 e no Mortal Kombat X, no modo das torres. É basicamente a mesma coisa, só que com o modelo de personagem que entra na tela e que sai na tela. Eles têm poucas ou nenhuma skin, alguns. A maioria não recebeu design novo, e os que receberam não foram os designs mais criativos do mundo. Eles não têm trabalho de voz, não têm personalidade e 90% deles sequer aparece no modo história.
Isso aqui que eu tô mostrando pode até ser a Sonya Blade, mas também não é ela, porque não tem vida, é só um fanservice barato e uma mecânica de gameplay. Não tem como você agradar os fãs com isso. Que é uma pena, pois os cameos eles eram a oportunidade perfeita para a gente ter uma diversidade maior nos rosters dos jogos, trazendo assim personagens menores de volta para a franquia e até mesmo, quem sabe, ao decorrer do tempo, escantear personagens grandes, porém que são relevantes para a história, colocando eles no jogo como cameos. Por exemplo, o Liu Kang e o Raiden, que são personagens assim essenciais para Mortal Kombat e para as histórias. Porém, vamos ser sinceros, eles estão nos jogos há muito tempo e não precisam ser jogáveis sempre. Então eles poderiam simplesmente ser cameos do jogo futuro. Porém, isso nunca vai acontecer, porque a NRS fez essa mecânica com o rabo e agora essa ideia muito criativa e muito legal vai ser jogada no lixo. E, sinceramente, com muita razão. Então, para melhorar os cameos, antes de eu definir quais são os personagens que vão ser cameos, eu quero determinar aqui algumas regras. A primeira é que todos os personagens aqui eles estarão no modo história. Alguns até aparecerão e serão mais relevantes que muita gente que está no roster base, sendo utilizados pelo jogador ou pelo oponente. Além de todos terem designs novos, skins, diálogos e uma gear, já que eu também sinto falta da mecânica de customização neles, além de terem fatalities, que isso é uma coisa que eles pelo menos já têm no jogo base. E agora, vamos falar do roster dos cameos, né? São 15 lutadores e eu vou manter esse mesmo número, só vou fazer aqui algumas adições e substituições e, assim como fiz na parte do roster, vou comentar sobre cada um, mas eu vou ser mais rápido, eu prometo. Vou tentar. Siona Blade e Jack são os chefes da Oya, auxiliando e protegendo o plano terreno, assim como os Lin Kueis, porém com um viés muito mais burocrático e político, diferente do Lin Kueis, que são mais força bruta mesmo. Ainda na organização Oya, nós temos o Striker e o Kano, que também são agentes dessa organização. Sim, o Kano é do lado dos mocinhos aqui nessa história. Cyrax, Sector, Tremor e Frost são membros do Lin Kuei. Os Cyrax e o Sector ainda são humanos, porém eles utilizam tecnologia do mesmo jeito que eles usam no MK9, não do jeito que eles usam no MK1 no modo história da DLC. E também, só para reforçar, eles vão ser homens. Detalhe interessante é que essa tecnologia aqui ela foi conseguida em parceria com a Oya, mostrando a união dessas duas organizações. A Frost aqui ela também é humana e está no início da sua vida adulta, né, uma jovem ainda, e é a única mulher presente no clã de ninjas no momento, sendo a aprendiz pessoal de Sub-Zero, naturalmente devido às suas habilidades. Motari e o Goro são exoterranos, que assim como o Shao são guerreiros da corte edeniana. A Camille, a mesma coisa, o jogo base, é a Mungad, uma guerreira da corte real de Edenia, e é exaterrana, mas isso eu deixo para comentar mais no modo história, desculpa. O Shujinko, ele é o mestre do Raiden do Kung Lao, ele é um monge Shaolin e era um antigo campeão do plano terreno no Mortal Kombat, porém que foi derrotado pelo Shao em um torneio contra Edenia, um torneio pacifista de verdade. Sarina e Darius permanecem os mesmos, não vou perder meu tempo comentando. E por último, o nosso 15º cameo é ninguém mais e ninguém menos que ela, a polêmica Crônica. Eu fiquei bem em dúvida do que fazer com a Crônica, sabe? Eu poderia simplesmente apagar ela do jogo por completo, é uma ótima opção na verdade, porém eu acho que tudo tem potencial, sabe? Então eu resolvi tentar reutilizar ela de alguma forma. Uma tarefa bem difícil, porém como nesse jogo ela ganhou um design bem legal, eu odeio o design dela no Mortal Kombat 11, mas nesse jogo eu acho bem bonito, isso me incentivou a tentar. E a primeira coisa que veio em minha mente para tornar a Crônica um personagem interessante é torná-la jogável. Porque como personagem ela é bem vazia e sem personalidade alguma. E eu não quero perder tempo desenvolvendo ela, acho que ninguém quer isso. Porém, eu vejo potencial de gameplay nela, sendo uma espécie de variação do Gira, sabe? Um ótimo personagem de se ter. Eu até considerei botar ela como personagem de bônus de pré-venda. Porém, por dois motivos eu decidi mudar de ideia. O primeiro é que eu acho que ninguém ia querer comprar um bônus de pré-venda com a Crônica. O segundo é que eu acho que já tendo Gears no roster é um pouco repetitivo ter a Crônica, já que, embora diferentes, em essência eles fazem e brincam com a mesma coisa que é o tempo. E sim, né? Como comentei, se é cameo, tá no modo história, então sim, eu não apaguei a Crônica no modo história, mas ela tá bem diferente, eu te garanto. Mas ok, chega de falar de lutador, chega de falar de mecânica, já perdi muito tempo com isso, já dei muito contexto, vamos falar logo do modo história, pelo amor de Deus.
Mortal Kombat 1 tem 15 capítulos e um sistema de 5 lutas em média com um personagem do roster. E aqui vamos manter o mesmo modelo e quantidade de capítulos. A diferença é que eu vou permitir o uso de personagens em capítulos em que eles não são os protagonistas. Por exemplo, quando lutamos com o Liu Kang na boss battle do Shao Kahn, lá no Mortal Kombat 9, em um capítulo do Kung Lao. Eu acho que esse sistema de capítulo de personagem limita a história. É um modelo meio datado, Kind of Drum precisa mudar, acho que leva muito a história para trás em alguns momentos por conta desse modelo. Então, se a história pedir que uma certa luta entre certo personagem ocorra com outro personagem, mesmo que não seja no capítulo dele, essa luta vai ocorrer. Começando pelo capítulo 1, na verdade não, começando pelo prólogo do capítulo 1. Em vez da cena do Shang Tsung com a crônica, aqui nós vemos um vislumbre daquele conflito que eu comentei entre o plano terreno, Edenia e Exoterra. Nós temos de um lado Liu Kang ao lado do seu campeão, o Shujinko, e do outro, o Imperador da Exoterra ao lado do seu campeão, Shang Tsung. Bom, quando a luta está prestes a iniciar, nós temos um corte para os dias atuais e para a primeira luta, Kung Lao vs Raiden. Este sim é o capítulo 1, Kung Lao. Um capítulo basicamente idêntico ao seu original. A maior diferença aqui, eu já mencionei na parte dos personagens, o contexto que o Kung Lao, o Raiden, Shujinko e o Reino da Terra estão bem diferentes do jogo original. Mas de resto, o capítulo é basicamente o mesmo. Essa primeira luta é um treinamento entre o Kung Lao e o Raiden, ministrado pelo Shujinko. Após essa primeira luta e treinamento, Lao, Raiden e Shujinko vão tomar chá e são atacados pelos Lin Kueis, que após todo o combate é revelado ser um teste do Liu Kang, igual ao jogo original. Agora capítulo 2, Johnny Cage, e também um capítulo bem parecido. Em vez daquela sequência de filme enorme que a gente tem, que adiciona nada para o modo história, apenas enrolação, aqui nós temos o Johnny Cage e com equipe de filmagem filmando o documentário. Lembra aquele contexto que eu odeio de Johnny Cage, ele é um ex-militar da OIA e está vivendo a vida doidado e caçando tesouros, raridades de outros reinos em busca de dinheiro, mas também de fama, na toa que ele está filmando essas coisas. E é exatamente isso que ele está fazendo agora. Johnny Cage e sua equipe estão em uma caverna do plano terreno à procura de um artefato exoterrano. E, nessa busca, eles se deparam com uma espécie de ritual sendo realizado naquele local. Eles não veem o Johnny, mas o Johnny é mostrado do jeito que ele é, em busca de atenção e fama, e invade o momento em busca de ação e de material para sua filmagem, tendo início a sua primeira luta, Johnny vs Havoc. Sem aliados enfraquecidos pelo ritual, o Havoc acaba perdendo e o Johnny consegue roubar o artefato. Porém, é interceptado por Nitara. Quando Nitara parte para atacar Johnny Cage é salvo por Curtis Stryker. E assim temos a segunda luta. Nitara, obviamente, perde, mas consegue roubar o artefato de Johnny. Aos curiosos, esse artefato, é a pedra capaz de fazer ela viajar pelos reinos sem ser afetada pelo sol. Após essa confusão, inclusive bem confuso com o surgimento de Stryker do nada, cortamos para a casa de Johnny Cage. Sonya Blade e velha amiga de Johnny aparece para explicar a situação. Ela conta que desde a saída dele da OIA, eles mantêm um espião para vigiar ele, e essa era a função do Stryker no caso. Na conversa fica claro que a relação dos dois é de amizade, porém um pouco mais íntima. Não chega a ser um casal, pelo menos não ainda, já que a Sonya permite o Johnny fazer esse tipo de ato. Essa cena, embora estabeleça a relação entre os dois, também traz conflito, já que o Johnny, que estava fazendo esses atos com o intuito de demonstrar algum tipo de força e melhorar sua autoestima, enfim, na lógica da cabeça do personagem, percebe que tudo que ele está fazendo era uma farsa, já que ele estava sendo vigiado esse tempo todo pela própria Oya. Então, sozinho em casa, o capítulo vai seguir igual ao original. Com a luta Johnny versus Kenshi, ele está atrás da Sento, a espada que foi roubada por Johnny Cage, um artefato de sua família, e depois temos a luta Johnny versus Sub-Zero. A conclusão do capítulo é a mesma com Liu Kang convocando os dois como guerreiros para o torneio Mortal Kombat. O capítulo 3, Raiden, permanece idêntico até a sua metade. O Raiden derrota os seus 3 companheiros e é escolhido como campeão do plano terreno pelo Liu Kang. A diferença é que seus poderes eles são naturais e não graças a um amuleto dado pelo Liu Kang, que nem são os poderes de fogo do Liu Kang lá na linha do tempo clássica. Essa é uma mudança que até hoje eu não entendi porque eles fizeram isso com o Raiden, e eu não sei nem dizer assim qual foi a lógica disso, porque então os poderes do Kung Lao são naturais ou não, também são de amuleto, e os poderes do Sub-Zero e do Scorpion também são de amuleto ou não, isso não fica explicado.
Vamos resolver isso simplesmente dando poderes para os nossos lutadores. Ah, e o Johnny Cage também vai ter poder, tá? O Johnny Cage vai ter a Aura Verde. Justiça por Aura Verde, tá? Eu amo, não entendi porque tiraram. Voltando ao capítulo, assim os quatro vão para Edenia e nós a Terra para participar desse torneio Mortal Kombat, uma tradição devido a essa união entre o Reino da Terra com Edenia. E diferente do jogo base, mesmo o Raiden sendo definido como campeão, os quatro guerreiros irão lutar no torneio. Não vai ser um torneio do Raiden contra todos os guerreiros de Edenia. Não faz nem sentido isso. Então assim, neste capítulo iremos ter as seguintes sequências de lutas: Raiden vs Reiko, Li Mei vs Johnny Cage, Shao vs Kenshi e Kung Lao vs Rain. E eu acho que se você é bom entendedor de Mortal Kombat, só por eu ter dito o nome da Li Mei e do Shao antes do Johnny Cage e do Kenshi, e ter colocado eles do lado esquerdo da tela em vez do lado direito, acho que deu para entender que nessas lutas vamos controlar a Li Mei e controlar o Shao. Nessa primeira etapa do Mortal Kombat, os vencedores serão Raiden, Li Mei, Shao e Kung Lao. E o restante das lutas do torneio ficam para outros dias e para outro capítulo. A ideia de realizar o torneio Mortal Kombat em um único capítulo é uma decisão muito estranha, para se dizer o mínimo. Até hoje não entendi. Como todas as decisões deste jogo, né? Capítulo 4, Kenshi, outro basicamente idêntico. Após a derrota de Kenshi e Cage e o Geras alertar o Liu Kang de uma movimentação suspeita de Shang Tsung e Edenia, o Deus do Fogo envia os dois para investigar. Kenshi e Johnny encontram Shang Tsung em um campo cheio de Tarkatanians, o que o Johnny acaba estranhando, já que essa espécie não é natural de Edenia. Assim, temos a luta Kenshi vs Baraka, e assim, o Baraka explica para os dois que ele e os outros Tarkatanians foram ali levados com a esperança de serem guerreiros, terem uma nova vida em Edenia, assim como outros exoterranos tiveram. Porém, quando chegaram, foram colocados ali naquele campo de concentração, sendo presos e torturados pelos feiticeiros Shang Tsung. Os dois libertam os Tarkatanians e Baraka guia eles até o laboratório do feiticeiro, e assim temos as mesmas lutas. Kenshi versus Rain, Kenshi versus Tanya e Chameleon, a sua fiel parceira, e por último, Kenshi versus Milena. Tudo igual. Para finalizar esse capítulo, nós cortamos para o torneio novamente, e nós temos a luta entre Shao e Raiden. E seguindo a regra que eu comentei antes, o jogador vai controlar o Shao e o Raiden, o nosso escolhido para o Liu Kang, vai perder e vai perder feio, vai ficar bem ferido. Essa decisão, além de quebrar a expectativa do jogador, ela reforça o poder do Shao, que derrotou o antigo campeão do plano terreno, o Shujinko. Isso, obviamente, surpreende muito Liu Kang e abala muito o Kung Lao. Kung Lao esse que havia prometido perder sua luta com Li Mei, já que o Kung Lao não está muito interessado no torneio, já que o Raiden já era quem importava, já era o campeão, então ele estava ali realmente participando já para participar. E pela Li Mei ter desenvolvido essa relação com o Kung Lao, eles terem conversado e ela ter contado para os dois Shaolins uma história como Izungard e provar seu valor para Sindel. Fazer ela desabafar o seu objetivo com seus inimigos e trazer essa bondade, ao mesmo tempo que também preguiça do Kung Lao, estabelece um pouco mais de personalidade, o que eu acho bem importante. Porém, agora, com o Raiden derrotado e bastante ferido, as coisas mudam para o Kung Lao. Agora a situação ficou pessoal. Então agora, no capítulo 5, Baraka, que embora o capítulo do Baraka começa com a luta do Kung Lao contra Li Mei, e quem vence é o Kung Lao. A final do torneio Mortal Kombat será entre Kung Lao e Shao. Voltando para o capítulo do Baraka, ele segue idêntico. O que muda aqui é o background do Reptile, que eu já comentei na parte anterior do vídeo, então vamos pular. Saizoff, apelidado de Reptile pelo próprio Shang Tsung, ele ajuda os nossos protagonistas não porque ele descobre que o Shang Tsung na verdade matou a família dele e que ele está sendo enganado. Ele aceita ajudar eles de primeira, percebendo que o Johnny e o Kenshi são humanos e sabe que eles podem levar ele até o Liu Kang, e é essa a condição que ele dá para libertar eles. Assim, os quatro fogem do laboratório de Shang Tsung e vamos para o capítulo 6, Ashura. E segue bastante parecido. Após a luta com Baraka no capítulo anterior, ele explica que está ali para parar um ritual que está ocorrendo na região e está atrás de uma demônia em específico, Sarina, uma antiga companheira dela que ela quer trazer a salvação. Ir por salvação e tenta passar a peixeira. Mulher louca. Suspeitando ter dedo de Shang Tsung nisso, nossos protagonistas seguem ela até encontrar aquilo que procuram. Na Floresta Viva, Havik, Sarina, Darius, Nitara, Shang Tsung, Eiko e a feiticeira misteriosa estão ali, roubando almas e usando
um corpo como receptáculo. Nenhuma ali reconhece aquele corpo, com exceção de Reptile, que reconhece aquele como o corpo do falecido Rei Geralt. O conflito então se inicia com Ashura partindo direto para purificar sua amiga Sarina, mas como a Sarina é um cameo, Reiko ajuda e temos a luta Ashura vs Reiko e Sarina. Ashura vence e antes de dar o golpe de misericórdia, sua amiga Havoc e Davros a salvam e temos a segunda luta do capítulo. Durante as lutas, Nitara repara na espada de Ashura e parte para cima dela, iniciando aqui o grande conflito entre as duas. Nitara diz que Datusha, aquela espada, é dela por direito, uma relíquia de Vaeternos que foi roubada há eras atrás. E com essa espada, ela acredita que pode ressuscitar seus companheiros vampiros mortos, tirando a sua espécie do mapa da extinção. Ashura, porém, não acredita nas palavras de Nitara, e assim nasce uma das maiores rivalidades femininas dessa franquia, que o MK1 fez questão de ignorar, né? Deu só uma luta ali para agradar os fãs. Porém, ao mesmo tempo que essa luta ocorre, nós temos a luta entre Kenshi e Ermac. Apenas os dois, sendo este o momento de ápice para o personagem do Kenshi que para mim fez falta no jogo base. Aquela luta não precisava ser da Ashura, sabe? Ela devia ser do Kenshi. É o grande momento dele, do retorno dele, e ele enfrentar o Ermac é muito significativo porque são dois personagens que tiveram relação em jogos passados. Então assim, vamos fazer a coisa certa, né? Kenshi vs Ermac. E nessa confusão, a Nitara utiliza seu artefato e se teleporta junto com a Ashura em meio ao combate, assim as duas desaparecem. Shang Tsung também foge sem participar de combate, e como deu pra ver, o Quan Chi não está nessa parte do jogo, e spoiler, não está no jogo de maneira nenhuma. Pra mim colocar o Quan Chi aqui foi um exagero, já tinha muito vilão nesse jogo, e pra mim ele ficou bem perdido, então vamos cortar o Quan Chi, vamos guardar ele pra depois. Ermac, como eu mencionei, ele é feito usando o corpo do Geralt como receptáculo. O Geralt é um grande guerreiro, tem um corpo forte, ideal para acumular almas e ser usado como arma. O jogo nunca para explicar, por exemplo, como e por que o Geralt consegue assumir o controle do Ermac. Então tá aí. Ele é poderoso e aquele é o corpo dele, então ele tem uma influência maior do que as outras almas que estão ali presentes. Mas enfim, explicações à parte, os nossos quatro mocinhos, sem a Ashura, aproveitam o portão de fuga criado pelo Shang Tsung e seguem o feiticeiro, aparecendo durante a final do torneio Mortal Kombat lá no castelo de Edene. E assim nós vamos para o capítulo 7, Reptile, que inicia com a luta Kung Lao vs Kitana, disfarçada de Milena, com o Goro de Cameo. No jogo original, o Raiden luta com a Kitana sem disfarce, porém, gente, elas são gêmeas. Vamos aproveitar essa oportunidade e brincar um pouquinho, por favor? Acho que é uma decisão bem dentro do comportamento, inclusive, da corte deniana que eu estou construindo aqui. Fingir que essa é a Milena, que não está desaparecida, em vez de simplesmente colocar a Kitana ali. Depois dessa luta, temos Reptile versus Raiden, já que no castelo, o Reptile se separa dos outros para ir atrás de Liu Kang por motivos pessoais, porém acaba encontrando o Raiden no caminho. Ele meio que estava nos arredores e vê alguém atacando seu mais novo amigo, faz para cima do Reptile. Vitorioso, ele foge camuflado, o que chama muita atenção de Limei. No caminho, ele também se encontra com Rain e Motaro. Exausto pelo combate, Reptile foge e chega até onde está ocorrendo oficialmente a última luta do torneio, Lao vs Shao, e Kung Lao, com dificuldades, sai vitorioso e encerra assim as lutas do nosso capítulo, porém não a história. Finalmente, Kung Lao recebe a glória que ele tanto mereceu nesses anos com o personagem de Mortal Kombat. Pra mim, o Kung Lao é um dos piores personagens da era da NetherRealm. Acho que qualquer pessoa que jogou os jogos clássicos sabe que o Kung Lao tem um potencial como protagonista, como personagem. Essa era a oportunidade perfeita, porém eles resolveram dar esse foco para o Raiden, o que é uma decisão que eu não acho horrível, mas acho que nessa brincadeira de subverter as expectativas, é legal colocar o Kung Lao nesse protagonismo, ainda mais com essa personalidade dele que, assim como nos jogos passados, é meio arrogante, meio que não tem nada com a vida, porém, ao ver uma pessoa querida sofrendo, ele meio que ganha agência e mostra que é sim uma boa pessoa e um grande lutador. Mas enfim, Lao vence, porém desse momento de glória interrompido por Reptile e se encontra com Liu Kang no ambiente. Liu Kang reconhece Size-Off, porém antes deles sequer terem uma conversa, Liu Mei surge em meio a toda aquela confusão e traz uma grande acusação. Reptile é o assassino de Rei Geralt. Isso surpreende a todos, e o fato de Reptile assumir a culpa surpreende ainda mais. Gente, a identidade do assassino de Geralt, por algum motivo, é um mistério até hoje em Mortal Kombat 1. A história decide não entrar nesse mistério, o jogo só confirma que não foi a Limei. Acredito que deve ser um ponto que eles queriam ou ainda devem explorar no Mortal Kombat 2. Porém, aqui na minha versão, esse assassinato é um grande ponto da história desse jogo e que vai retornar
mais pra frente. Com essa revelação, Reptile é imediatamente preso para ser executado ali mesmo. O ocorrido traz tensão entre Edenia e o plano terreno, principalmente com as informações que Baraka, Keishi e Kenshi trouxeram, como a razão para o desaparecimento da princesa Milena e a existência de Akuma no Tarkata em Edenia. O Kang exige um diálogo com a Rainha Sindel sobre todos esses tópicos, ainda mais por Reptile e Shang Tsung serem do plano terreno, então é de bom tom ele estar envolvido nas decisões referentes a essas duas pessoas. Mas Sindel, por outro lado, deseja apenas que eles se retirem o quanto antes de Edenia, senão ela vai atribuir culpa e participação deles também em todos esses ocorridos. Uma grave acusação de conspiração. Então, assim, mesmo insatisfeito, Liu Kang, que é o todo pacifista e político, concorde se retirar. E o resto dos capítulos do modo história vai ficar para um próximo vídeo, gente. Eu sou bem prolixo, eu falo muito, eu me passei. Juntar esses dois vídeos e ficar com 1 hora e pouco de material e eu não quero fazer um vídeo tão longo. E esse vídeo já tá longo, tá com 40 minutos. Então eu decidi aqui dividir os dois ao meio e também aproveitar só para agradecer. Se você ficou aqui até o final, muito obrigado. E meio que dizer o óbvio, né, reforçar uma coisa, que esse vídeo não tem intuito nenhum de desrespeitar pessoas que trabalharam por trás no MK1. Acho que a gente como consumidor e fã da franquia tem seu direito de reclamar. Porém, esse vídeo também é apenas uma brincadeira, um vídeo de entretenimento, mostrando as possibilidades que dava para fazer nesse modo história ou não. Não é segredo para ninguém que esse jogo ele foi mega rushado e de que a Warner Bros. E a própria NetherRealm, né, pessoas mais do jurídico, né, do business, do financeiro, são pessoas mais responsáveis pelos problemas que ocorreram aqui nesse jogo. Mas eu também não quero soar aqui como uma pessoa mais prepotente do mundo e falar eu faço melhor. Não. Eu não tenho um estúdio gigante mandando em mim, desmandando em mim, falando que eu posso ou não posso fazer. Não tenho um calendário impedindo eu trabalhar, não tenho diversas pessoas opinando no meu trabalho. E também não tenho nem metade, na verdade nem um terço, nem 1% do currículo das pessoas que trabalharam nesse jogo. Então assim, se esse tipo de conteúdo ofendeu você ou qualquer tipo de coisa, ó, peço perdão. Mas de verdade, não é minha intenção. Tô aqui realmente só para divertir, só falando com fãs, para fãs. Um videozinho leve, que eu acho que eu nem precisava falar esse tipo de coisa. Mas né, só para eu fazer aqui o desencargo aqui de consciência e fazer minha parte de reforçar. Então, se inscreva no meu canal, que a parte 2 vem logo aí. Se gosta de Mortal Kombat também, pode se inscrever que eu quero fazer mais vídeos sobre a franquia. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.